Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nessa certeza que Deus tudo nos dá. Isso é um hino à providência divina. Nós rezaremos com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Bom, lemos o texto entendendo que existe um contexto nesse texto. Eu gosto sempre de dizer isso, porque esse texto aqui nos começa a indicar que João já foi preso. Então nós precisamos entender em que situação João está. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pois bem, se a gente já sabe que João foi preso, nós precisamos entender isso. Esse Evangelho, ele é um dos menores textos de Evangelhos. É o menor, tem só 16 capítulos. O evangelista Marcos, ele é bem objetivo. Isso nos mostra que há uma urgência. Há uma urgência porque esse evangelho foi o primeiro a ser colocado em texto. A gente sabe que os evangelhos, eles foram transmitidos oralmente. Jesus fez, falou, ensinou, e os seus discípulos foram transmitindo aquilo aos outros de modo oral, pela palavra, até que esses evangelistas colocaram em texto. E São Marcos foi o primeiro a fazer isso. Por que eu estou dizendo isso antes de entrarmos de fato na palavra? Porque nós precisamos entender que, sendo São Marcos o primeiro a colocar isso em texto, ele tem uma urgência de apresentar Jesus para nós. Por isso que eu vou dar uma pausa aqui nesse texto e vou voltar no primeiro versículo, que está aqui logo atrás, na página anterior. O primeiro versículo do Evangelho de São Marcos nos diz o seguinte: início do Evangelho de Jesus Cristo, ou princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. São Marcos já está nos ensinando quem é Jesus no primeiro versículo do seu Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. É a abertura desse Evangelho. E por que isso é tão importante para nós? Porque a primeira palavra desse Evangelho é princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa palavra, ela possui uma importância imensa na Sagrada Escritura, porque inclusive é a primeira palavra não só que abre esse Evangelho, que é o primeiro Evangelho que foi escrito, mas é a palavra que abre toda a Bíblia. É a palavra que começa o livro do Gênesis. No princípio, Deus fez o céu e a terra. E essas palavras estão ligadas. Veja, vamos pensar um pouquinho aqui. Lá no Antigo Testamento, a partir do Gênesis, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. E deu esse mundo para o homem e para a mulher. E disse assim: olha, esse mundo é de vocês. Aproveitem, vivam bem nesse mundo. Cuidem desse jardim, dê nome às coisas, cultivem esse jardim. Esse é o nosso papel no mundo, né? Enxergar, sorrindo para a vida, que esse mundo é bom. E que nós temos o nosso lugar nesse mundo e somos chamados a melhorar esse mundo. Pela orientação divina, cultivar esse jardim, cuidar desse jardim. Mas nós sabemos que o homem e a mulher, por causa do pecado original, porque abusaram dessa liberdade que tinham, se afastam de Deus. E nesse afastamento de Deus, cria-se uma barreira entre Deus e os homens. Veja, Adão e Eva andavam pelo jardim e diz o texto do Gênesis que no princípio Deus andava no meio deles. Você já pensou? Você está andando na rua, encontra com Deus na rua e fala: Senhor Deus, passa lá em casa depois, vamos tomar um café, né? Vamos comer um pão de queijo. É assim, eles tinham acesso direto a Deus. Mas porque se afastaram de Deus, veja, Deus não se afastou do homem e da mulher. Foram Adão e Eva que se afastaram de Deus porque abusaram da liberdade que Deus deu a eles, cometeram o pecado, fizeram o mal, escolheram o mal. E aí criou-se essa barreira entre Deus e os homens. Isso no princípio, lá no Gênesis. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, e Deus insiste no homem. Por isso, se seguimos no Antigo Testamento, vamos ver Deus insistindo no homem através dos patriarcas, através dos profetas, dos juízes, dos reis. Percorrendo todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus insiste em nós,
Deus insiste no homem, até que chegamos ao momento máximo, em que Deus realiza um ponto culminante dessa busca pelo homem que Ele tanto ama. Ele envia o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós chegamos nesse texto. Se lá no princípio do Gênesis, as coisas talvez não deram muito certo, né? O homem se afastou de Deus. Agora, em Jesus Cristo, nós temos um novo princípio. Deus dá uma nova chance para nós. Deus dá uma nova chance para a humanidade. Por isso essa palavra que abre o Evangelho de São Marcos, ela é tão importante para nós. Porque em Jesus nós temos uma nova chance. Eu não sei como é a sua vida pregressa, o seu passado. Eu não sei nem como foi o seu dia de ontem, ou como foi a sua última noite. Mas eu posso te dizer com muita tranquilidade, muita certeza no meu coração. Nessa manhã, por causa desta palavra, Deus te dá uma nova chance. Deus te dá um novo princípio. Eu não sei se as coisas deram certo ou errado na sua vida. Eu não sei qual peso você carrega por causa do seu passado. Talvez o seu passado recente, como eu disse, ontem. Talvez seu dia de ontem não deu nada certo. Talvez você ainda está sentindo o peso do pecado. Mas eu posso te dizer, firmado na palavra de Deus, se Deus já tinha te dado um princípio, as coisas não deram certo, como aqui nós vemos na história de Adão e Eva, Deus em Jesus Cristo te dá uma nova chance, um novo princípio. Aproveite. Essa palavra que a Paula trouxe, essa frase, né, do Papa Bento XVI, ela resume isso para nós, porque a igreja nos diz que Deus derrama a sua graça sobre todos. Assim como o sol nasce para todos e a chuva cai em todos, bons e maus, justos e injustos, Deus derrama a sua graça para todos. Mas como é que eu vou usufruir, viver, aproveitar essas graças de Deus? Eu preciso fazer a minha parte. Deus faz a parte dele, dando essa graça a todos nós. Mas eu preciso me abrir a essa graça. Isso a igreja chama de livre adesão do ser humano à graça de Deus. É como a chuva, né? Como a chuva que cai, e aqui sou eu, aqui é a chuva e a graça de Deus. A chuva cai e molha. A graça de Deus cai sobre mim. Mas se eu não me abro a essa graça, ela não vai se aderir a mim. Deus faz a parte dele. Deus insiste em nós, nos dá uma nova chance. Mas nós também precisamos responder a essa ação de Deus. Nós precisamos nos abrir a essa graça, ou como diz aqui a frase do Papa Francisco, nos abrir, o Papa Francisco, nos abrir à graça de Deus, às surpresas de Deus. Que essa seja a primeira surpresa talvez do seu dia, saber que você tem uma nova chance, saber que você pode reinaugurar a sua vida a partir desta manhã. E é aí neste contexto que nós chegamos nesta passagem aqui, logo alguns versículos depois, no primeiro capítulo ainda do Evangelho de Marcos, versículo 14. João foi preso e Jesus veio para a Galileia. Aqui nesse evangelho é interessante porque, como ele é mais direto no assunto, Jesus não aparece nada aqui da infância de Jesus, nada do nascimento de Jesus. São Marcos já quer ir direto para a vida adulta de Jesus. Jesus já aparece, é batizado por João, vai para o deserto, é tentado, os 40 dias no deserto, e chegamos a essa passagem. Até agora Jesus não abriu a boca no Evangelho de Marcos. Só aqui no versículo 15 é que nós vamos ouvir a primeira vez a voz de Jesus nesse Evangelho. E se trata da primeira pregação de Jesus. Por isso ela é importante. E ela é pequena, né? Às vezes a gente faz pregações longas aí, né? Com música, com teatro, isso é importante, com oração, mas às vezes parece que não dá certo, né? A gente tem que aprender com Jesus a ser mais simples, porque Jesus vai direto no assunto. Uma frase. São duas partes pequenas aqui, praticamente duas frases de pregação. A pregação é: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Essa é a primeira parte. E a segunda: convertei-vos e crede na boa nova.
crede no Evangelho.